Nós vamos então fazer o nosso vídeo sobre eletrólise, né, a videoaula sobre eletrólise, terminando então aí a parte da eletroquímica, né. Então na eletroquímica nós já vimos então a parte da pilha, a parte de cálculo de EDP de uma pilha, a diferença de potencial, e agora então a gente vai ver a eletrólise. Então esses objetos aí foram recobertos com um metal através de um processo químico que se chama eletrólise. Pode-se dizer que a eletrólise, então, é um fenômeno de decomposição de uma substância pela ação de uma corrente elétrica. Então, a eletrólise não é um fenômeno espontâneo como a pilha. A eletrólise é um fenômeno que necessita, né, de uma corrente elétrica, ok? Então, é não espontâneo. Então, a eletrólise ocorre com uma solução onde existam íons ou com substâncias iônicas fundidas. Uma fonte de energia faz passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução ou a substância fundida, provocando aí a reação química e liberando as espécies finais nos eletrodos. As reações de eletrólise só ocorrem em sistema que contenham íons em movimento. Nessa transformação, então, há o consumo de energia elétrica, completando-se, então, respectivamente, com íons e carga e eletricidade, né? Então, provando, então, que há uma reação que não é espontânea. Em um processo de eletrólise, é correto afirmar que não há passagem de corrente elétrica? Claro que há, né? Sem eletricidade não existe a eletrólise. Substâncias são apenas oxidadas? Não, né? Substâncias são oxidadas e reduzidas. Substâncias são apenas reduzidas? Não. Isso tem que ocorrer simultaneamente, né? A oxidação ocorre simultaneamente com a redução. O elemento oxidante doa elétrons? Não, é ao contrário. A oxidação e a redução são sempre simultâneas? Sim, né? Exatamente essa é a questão verdadeira. Bom, nós podemos dividir então a eletrólise em dois tipos, né? A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea ela ocorre com a substância iônica na fase líquida, ou seja, fundida, né? Então, eleva-se a temperatura, consegue-se fundir aquela substância, aí então você terá íons livres e consegue então fazer essa eletrólise. Na eletrólise aquosa ocorre então quando o eletrólito se encontra dissolvido na água. Então, olha lá, uma eletrólise, por exemplo, né, é um sistema onde existe, então, um gerador, né, esse gerador tem um polo positivo e um polo negativo. Então, esses polos positivos e negativos são em função do gerador, né, o gerador que traz para a gente, então, o polo positivo e o polo negativo. Então, os elétrons, eles partem do polo positivo em direção ao polo negativo, em função aí do polo positivo, então, conseguir arrancar os elétrons, então, contido aí nessas substâncias que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, no polo negativo, que é o cátodo, né? Eles recebem os elétrons que são arrancados lá do polo positivo, né? Que é o ânodo. Então, o gerador arranca elétrons aqui no polo positivo, mandando então os elétrons para o polo negativo, que é o cátodo. Então, no polo positivo, o ânodo, né, perdem os elétrons, os ânions perdem os elétrons aqui no polo positivo, porque o gerador arranca, e manda lá para o cátodo, que é o polo negativo, tá? Então, na eletrólise, então, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo, é o oposto do que na pilha é um processo espontâneo aqui, então a gente tem um gerador que já traz para a gente, então, o polo positivo e o polo negativo. Tá bom, vamos ver então uma eletrólise, uma situação, por exemplo, de uma eletrólise ígnea, por exemplo, do cloreto de sódio, né? Então, nós temos ali, por exemplo, o cloreto de sódio dissolvido, né? Em razão do ponto de fusão, então ele foi aquecido, então ele tem um ponto de fusão altíssimo, e aí então ele consegue dissociar esses íons que antes estavam junto, né? Então dissocia esses íons, e nós teremos então o ânion, né? Que é a espécie química que tem elétrons disponíveis, no caso aqui então o cloreto, né? Então o cloreto ele tinha elétron disponível, um elétron, e aí ele perde então esse um elétron aqui no ânodo, né? E o ânodo arranca esse elétron e manda esse elétron lá para o cátodo, onde o Na, então o sódio, irá receber
então esse elétron e se transformar então em sódio metálico. Então vamos ver aqui, por exemplo, essa reação, como é que acontece, né, a reação global. Então nós teremos lá no polo negativo o sódio que vai receber o elétron que foi arrancado do cloro e se tornará então sódio metálico. No polo positivo, então nós temos o cloro descarregando os dois elétrons e se transformando em cloro gasoso, né? Então, essa reação tem que ser balanceada, né? E nós teremos, então, na reação global, os dois elétrons de cada reação cortado e sobrará, então, que dois cloretos de sódio irão se transformar em dois sódios metálicos mais um cloro gasoso, tá? Então a gente vai ver agora, né, uma animaçãozinha, né, dessa possível eletrólise ígnea. Nessa animaçãozinha a gente vai perceber, né, então aqui um exemplo de uma eletrólise ígnea, então. Então, o cloreto de sódio tem que ser levado, então, a uma alta temperatura aí, a mais ou menos 800 graus Celsius, né, para acontecer então aí a dissociação do cátion Na+ e o Cl-, né? Então, a mais ou menos aí 800 graus Celsius, essa dissociação ocorre. Então, a partir desse momento começa a ter então os íons ali dentro, né? Vamos ter os íons, os cátions Na+ e os ânions Cl-, né? Então acontece que os cátions Na+, né, irão, né, para o polo que disponibilizará então esses elétrons, né? Então o eletrodo positivo irá arrancar esses elétrons do cloro, né? Porque o cloro é a espécie química que tem os elétrons negativos, os elétrons disponíveis. Então, o eletrodo positivo da pilha é o que tem poder de arrancar esses elétrons do cloro. Então, ele arranca esses elétrons do cloro, né? E consegue enviar, então, para o polo negativo, né? Então, enviando para o polo negativo, então, o sódio recebe esses elétrons, reduzindo, né, e se tornando então sódio metálico. E o cloro, por sua vez, né, já que perdeu um elétron, ele não existe na forma atômica, né, sozinho, então ele vai se ligar a outro cloro, né, e formar então o gás cloro, né, com dois átomozinhos ali de cloro, formando o gás cloro, então. Então, vamos resolver um exercício aqui, né, sobre a eletrólise do cloreto de sódio fundido. Então, ele está dizendo assim, a eletrólise do cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon sódio recebe 2 elétrons, né, então não, o íon sódio ele só vai receber um elétron, né, embora, né, seja arrancado 2 elétrons lá do cloreto, porque o cloreto disponibiliza um, mas serão 2 cloretos enviando 2 elétrons para que se formem o gás cloro, né? Então, 2 cloros se juntam e formam o gás cloro. Então, serão enviados 2 elétrons, no entanto, de 2 cloretos, tá ok? Mas o íon sódio, cada sódio recebe apenas um elétron, tá? O cloreto recebe um elétron? Não, né? O cloreto ele cede um elétron na B. Na C diz assim, o sódio recebe um elétron? É isso mesmo, né? Então, o sódio, ele recebe um elétron apenas, tá ok? Então, ali, ó, no polo negativo, então, ocorre 2 sódios recebendo 2 elétrons, então, a formação de 2 sódios metálicos. 2 cloretos dão 2 elétrons, formando um gás cloro. Na eletrólise aquosa, então, nós teremos a presença de 2 cátions e 2 ânions. Então, nesse caso, a gente terá que observar a ordem de descarga dos íons. Então, olha lá, no polo positivo, a oxidrila descarrega antes que os ânions oxigenados e o fluoreto. Então, nessa ordem de descarga, porque agora quando a gente tiver uma eletrólise aquosa, nós teremos uma substância e teremos a água lá dentro. Então, a água, ela sofre autoionização, então ela vai formar o H+ e o H-. Na descarga desses íons, então, agora nós teremos que observar, né? Então, quem será que irá receber elétrons? Quem será que perderá elétrons nesses polos?
primeiro. No polo positivo, então, a oxidrila, né, que é o OH, ele vai descarregar antes que os ânions oxigenados e o fluoreto. Então, aqui ele segue aquele que tem maior facilidade em doar elétrons, né, em perder esses elétrons. Então, olha lá, o fluoreto, ele tem muita dificuldade em perder esses elétrons, né, ele é o mais eletronegativo da tabela periódica, então ele tem muita dificuldade. Os ânions oxigenados também têm dificuldade em perder elétrons. O OH também tem, mas não tanto quanto os ânions oxigenados e o fluoreto. E os ânions não oxigenados é o que tem mais facilidade em perder esses elétrons, tá? No polo negativo, que é a descarga, então, dos cátions, o íon H+ descarrega antes dos cátions dos alcalinos terrosos e do alumínio. Então, os alcalinos e os alcalinos terrosos, eles têm muita dificuldade em receber elétrons, né? Então, eles não querem receber elétrons. E o alumínio também não quer receber elétrons, então eles têm muita dificuldade. O H+, ele também não gosta, mas ele recebe com mais facilidade do que família 1A e família 2A e alumínio. E os demais cátions têm uma facilidade maior em receber elétrons, tá? Então, essas seriam as ordens. Então, na descarga do H+, ocorre a seguinte reação. O H+, então ele recebe 2 elétrons de alguém que vai descarregar no outro polo e vai se tornar, então, hidrogênio gasoso, né? Gás hidrogênio. Na descarga do OH- ocorre a seguinte reação. Então, o OH-, né, balançando a reação, o OH-, ele vai descarregar 2 elétrons, que é o que o oxigênio tem disponível, né? Então, o oxigênio, ele tem 2 elétrons, ele tendo 2 elétrons disponíveis, então ele descarrega esses 2 elétrons disponíveis no eletrodo, que vai lá para o outro eletrodo, e ele se transforma, então, em oxigênio gasoso. Então, é observado na eletrólise, então, quando o OH descarrega as bolinhas do gás oxigênio, então, e forma também água, né? Água líquida no sistema, que ficará dentro do sistema essa água. Claro que aqui na reação ele diz que transforma em meio O2 gasoso, porque ele vai formar ali um oxigênio, mas como o oxigênio não existe sozinho, ele sempre vai se juntar com outro oxigênio para formar o gás oxigênio, então por isso que ele diz que forma meio O2, tá? Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, então, ocorre então a autoionização da água, né? Formando então lá o OH e a dissociação do NaCl. Então, ocorre então a formação do íon cloreto e do íon OH- no ânodo, né, que é o polo positivo. Então, o cloreto, ele tem a prioridade diante do OH, né, porque o cloreto está lá nos demais ânions, né, então ele vai ter a prioridade antes do OH. Então, o cloreto é quem vai descarregar, ou seja, quem vai doar elétrons para o sistema e se tornar, então, cloro gasoso, ok? Então, no cátodo ocorre, então, que é no cátodo que é o polo negativo, o H+, ele vai ter prioridade diante do sódio. Lembra que o sódio na família 1A, ele tem a maior dificuldade, então, em receber elétrons. Então, o hidrogênio vai receber os 2 elétrons que virão, né, de 2 cloretos, né, e vai se tornar, então, hidrogênio gasoso, né, então, o gás hidrogênio. Então, no ânodo, então, ocorre, então, a formação de 2 cloretos, né, descarregam 2 hidrogênios, porque o gerador tem esse poder de arrancar esses dois elétrons do cloreto, e aí, então, ele vai se tornar, né, um cloro sem elétron, ele vai querer se ligar a outro cloro, formando, então, o gás cloro. No cátodo, né, vai acontecer então que o cátodo vai disponibilizar os elétrons que ele vai tirar lá do cloreto, ele vai transmitir lá para o cátodo. Então, lá no cátodo terá esses 2 elétrons. Esses 2 elétrons serão, né, recebidos pelo hidrogênio. Então, o hidrogênio vai formar então o gás hidrogênio. Então, vai ficar na solução os íons Na+, e o OH-, né? Então, vai tornar, então, essa solução básica com a formação do hidróxido de sódio, né? Então, formará o hidróxido de sódio, porque o sódio ficará e o OH ficará. Então, a reação global que ocorre nessa eletrólise, ela será assim, 2 cloreto de sódio
mais 2 águas formará um gás hidrogênio com um gás cloro mais hidróxido de sódio. Isso pode ser verificado, então, numa experiência, né, de eletrólise, que a gente vai ver logo aqui em seguida. Então, só a representação aqui, então, né, dessa eletrólise aquosa do NaCl, onde o sódio, então, o cloreto, então, ele é atraído para o polo positivo, que é o ânodo, onde o gerador arranca esses elétrons, então, do cloro, né? Arrancando os elétrons, então, o cloro vai se formar em cloro gasoso, e os elétrons, então, serão enviados, né, para o polo negativo. No polo negativo, já que terá elétron, o hidrogênio, então, pegará esses elétrons, formando, então, gás hidrogênio, tá? Então, há a formação, né, de gás cloro, gás hidrogênio. A solução final vai apresentar caráter básico, né? Se pingarmos fenolftaleína, a gente vai ver que ele vai ficar rosinha pela presença do NaOH que vai ficar dentro da solução. Tá? Então, vamos ver aqui, então, um videozinho, né, que demonstra, então, uma experienciazinha que demonstra pra gente, então, essa formação, então, da soda cáustica, né, do hidróxido de sódio em solução. Ele consiste, então, na passagem da corrente elétrica numa solução de água em sal de cozinha, do cloreto de sódio, e observa-se, então, a formação de bolha nos 2 eletrodos, foram utilizados eletrodos inertes, né? E há, então, a formação aí do gás hidrogênio num eletrodo e a formação do gás cloro no outro. A do gás cloro foi observada pelo odor, né, do gás cloro. O experimento aconteceu durante 5 minutos, então os alunos experimentaram a fenolftalina, que é o indicador base, na solução de água e sal antes da eletrólise, e aí experimentaram também a fenolftaleína na solução depois da eletrólise. E com isso observaram, então, né, que a solução ficou altamente rosa, escuro, e indicando, então, a presença de hidróxido de sódio, né? Então, nesse experimento, então, a gente conclui, então, que nessa eletrólise de água e sal de cozinha, as substâncias foram transformadas, então, em soda cáustica, em gás hidrogênio e gás cloro. Bem, dentro da eletroquímica ainda, a gente pode verificar ainda que existe mais alguns métodos, né, que utilizam da eletroquímica. Então, um método que utiliza-se na eletroquímica é a da eletrodeposição em metais, né? Então, aqui a gente vai ver um exemplo de uma galvanização, na verdade, uma cobreação, né? Então, vai acontecer, então, a cobreação de um metal que antes era de zinco, e aí vai se tornar com uma fina capa, então, de cobre, tá? Então, na eletrólise dessa solução aquosa de cloreto de sulfato de cobre e água, né? Então, uma eletrólise aquosa, então, há a formação, então, de alguns íons, né? Então, aqui nós temos os íons cobre mais 2 e o SO4 menos 2, né? Que é do sulfato de cobre. E a autoionização da água, né? Que tem H+, e OH-. Então, eles irão disputar, né? Os íons presentes aqui irão disputar para descarregar no eletrodo. Então, a gente vai ver que existe, né, a gente sabe já que existe essa ordem de descarga, né, que a fonte aqui de energia, que o gerador, ele vai arrancar elétrons, né, daquela substância que for mais fácil de arrancar elétrons, né. Então, aqui na ordem de descarga dos ânions, a gente verifica que os ânions oxigenados são os mais difíceis de arrancar elétrons, né. Portanto, então, qual que irá entrar na ordem de descarga? Então, o OH. Então, o OH, ele tem a preferência de descarga na frente dos oxigenados. Então, portanto, quem irá descarregar aqui no eletrodo positivo, né, o eletrodo positivo vai arrancar elétrons, será o OH. Então, do OH será arrancado do oxigênio 2 elétrons, né, que ele tem 2 elétrons disponíveis. Então, esses 2 elétrons seguirão pelo fio, né, pelo gerador, e irão lá para o cátodo, né, lá para o negativo, né, para o eletrodo negativo. Aqui, então, o oxigênio vai formar, então, vai liberar esses 2 elétrons e vai juntar-se com outro oxigênio que liberou esses 2 elétrons e formar o gás oxigênio, tá? Então, na cuba vai ficar o SO4 menos 2, mais o hidrogênio aqui do OH também fica na cuba. No outro lado, nós temos, então, o cátodo.
O cátodo é o polo negativo, é aquele que disponibiliza os elétrons que vieram lá do ânodo. Então, o ânodo enviou para o gerador envia aqui para o cátodo esses dois elétrons. Na disputa de quem vai pegar esses dois elétrons, nós temos o cobre mais 2 e o H da água. Nessa disputa, a gente vai ver que os demais cátions têm preferência na frente do H+, então os demais cátions se encaixam então o cobre mais 2. Então o cobre mais 2 irá receber esses dois elétrons e formar então o cobre sólido, o cobre com NOx zero, né? Então o cobre metálico. E esse cobre metálico então irá recobrir esta peça, que neste caso aqui é uma chave, né? Então uma chave que ficará recoberta com o metal cobre, tá? Vamos ver aqui então, como é que fica então essa reação, né? A reação global, então, ficará a seguinte, ficará então o sulfato de cobre, né, que vai dissociar-se e formar SO4-2 e cobre mais 2, né? Então ele vai formar esse SO4-2 e o cobre mais 2, tá? Aqui, ó, cobre mais 2, SO4-2, tá? A água se autoionizará, né, formando H+ e OH-, e aí vai acontecer o seguinte, né, cortando os elétrons da primeira reação com o da segunda reação aqui, ó, a água se ioniza, né, e o cobre mais o sulfato de cobre vai tornar cobre sólido. Então, corta-se os elétrons de lá e os elétrons daqui, vai sobrar então dessa reação, né, de cobreação, vai sobrar H+ na cuba, né? Vai sobrar SO4-2 na cuba, vai sobrar o cobre metálico vai que foi depositado aqui nesse objeto metálico e gás oxigênio que vai sair no eletrodo inerte aqui, que é, né, o eletrodo que rouba os elétrons, né? Que é o ânodo que está roubando esses elétrons, tá? Então, o que vai sobrar na cuba, então, é ácido sulfúrico, na verdade, né? Porque, olha, o cobre vai estar na chave ali nesse objeto metálico. O gás do oxigênio vai sair no eletrodo. Então, na cuba vai ficar H+ e SO4-2. Então, os dois se juntam a formar ácido sulfúrico, tá? Então, é um experimento, né, que foi feito na escola. Então, consiste numa solução de sulfato de cobre passando uma corrente elétrica, utilizando como eletrodo um grafite, né, retirado de dentro de uma pilha velha. Então, no eletrodo do grafite, ocorre, então, a deposição do oxigênio, né? Então, o grafite consegue extrair os elétrons do ânion oxigênio lá, do OH da água, então formando isso em gás oxigênio. Então extrai, arranca os elétrons então do oxigênio e envia então esses elétrons pelo gerador para a chave metálica ali de zinco. Como a chave vai ter então os elétrons ali disponível, então a chave está no lugar do cátodo, né? É o polo negativo, então terá elétrons disponível. Então o íon cobre da solução irá lá pegar esses elétrons e se tornar cobre metálico, depositando-se então nesse objeto metálico. Então, num eletrodo a gente tem a formação do gás oxigênio, no outro a gente tem a formação do cobre metálico que deposita-se na chave. Na solução, então, ficará o H+ e o SO4-, formando então ácido sulfúrico nessa solução, né? Então, a formação do ácido sulfúrico, oxigênio e cobre metálico, né? Então, aí aparece então a deposição do cobre metálico na chave, né? Olha a chave então cobreada, né? Então, para concluir, nós vamos fazer dois exercícios, né? Para a gente concluir então esse estudo da eletrólise. Então, quando se faz passar uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto e potássio, pode-se verificar que, então, olha lá, vai acontecer a ionização da água, né? Então, a água vai se transformar em H+ e OH-, e vai acontecer a dissociação do iodeto de potássio, né? Se transformando em K+ e I-, né? Iodeto menos.
Então, no cátion, então os dois irão competir, né? Os dois cátions irão competir e os dois ânions irão competir. Então, na tabela de quem vai descarregar, né? A prioridade, então, entre o potássio e o H+, é do H+, porque o potássio, ele é da família 1A, então ele não tem a prioridade de descarga, quem tem é do H+, é mais fácil dar elétrons para o H+, do que para o potássio. O potássio não gosta de ganhar elétrons. E na descarga do OH- e do iodeto, né, a gente vai verificar que o iodeto tem essa preferência de descarga, né, porque ele não está na tabela nem dos oxigenados e nem é fluoreto, então e ele ganha ainda do OH-, então ele está nos demais. Então, no polo negativo, a formação então do gás hidrogênio, porque o hidrogênio irá receber esses dois elétrons que virá do iodeto. Então, o iodeto vai para o polo positivo, onde o gerador vai arrancar esses elétrons, né, e vai enviar então para o polo negativo, onde o H+ irá receber e se transformar em gás hidrogênio. Então, aqui nós teremos dois gases sendo formados, o gás de iodo, né, e o gás de hidrogênio. E na cuba, então, ficará lá uma solução, né, de hidróxido de potássio, né? Então, vai ficar o OH- e o potássio na cuba. Então, a resposta correta é que ocorre a migração do H+ para o cátodo e do iodeto para o ânodo, tá? Um outro exercício que diz assim, ó, na eletrólise de uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico, quais os gases produzidos? Então, ocorre a ionização da água e ocorre, então, a ionização do ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico ioniza, se formando H+ de SO4-, e aqui H+ de OH-. Então, tem que ver quem que tem a ordem de descarga, né? Então, a gente vai verificar aqui no polo negativo o H+ ganha, porque nós teremos, na verdade, dois H+, né? Então, vai ser um H+ de qualquer forma, mas o outro vai ficar, um tanto desse H+ ficará ainda em solução, tá? E nos ânions, né, a gente vai ver que no polo positivo, quem vai descarregar é o H-, né? Então, vai ficar na cuba, então, o SO4-2. Então, está perguntando se ocorre, o que ocorre com a concentração da solução. Então, o que a gente pode observar é que, na verdade, vai acontecer, então, que a água, né, vai sair. A água vai sair em forma de gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Porque quando o OH é mandado para o eletrodo positivo, o oxigênio desse OH vai perder os elétrons, né? Então, e vai formar gás oxigênio e vai ficando, então, na cuba ainda a formação de água e vai ficando o H+ ainda, então, do ácido sulfúrico também vai ficando na cuba. Então, com certeza vai acontecer, então, a concentração do H2SO4, ou seja, do ácido sulfúrico, já que a gente está descarregando H+, né? Na verdade, o gás hidrogênio e o gás oxigênio está sendo liberado, né? Então, claro que a solução de ácido sulfúrico, que antes era uma solução diluída, vai se tornar, então, concentrada.